Boa noite a todos. Então, vocês estão todos muito bem acolhidos, né? Então, dando sequência, né, aos nossos estudos do Manual de Vida, então nós temos a semana, o capítulo número 20, os trabalhadores da última hora. Para quem assistiu a última palestra que eu dei algumas semanas atrás, era o capítulo 18, tá? Que tem uma ligação muito forte com este capítulo aqui. Se nós formos ver, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, Jesus ele falava muito sempre por parábolas, né? Contando através daquela singela historinha vários ensinamentos. Então, da mesma maneira, sugiro a leitura, o entendimento deste capítulo, que um complementa o outro. Tá? Os trabalhadores da última hora. Então, inicio com a leitura aqui do... O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores, para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhe daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Lembra o link com o outro capítulo que eu falei? Então, uma complementa a outra, né? Então, no outro capítulo falava da parábola do festim de núpcias, né? Sugiro entender um pouco mais esse capítulo, que lá falava muito da questão da veste que a gente vai adquirindo, que a gente precisa ter para o festim de núpcias com o rei, tá? E aqui, nesse texto, então, fala da questão do trabalho, né? Dos trabalhadores. Mas aí a gente começa a pensar de imediato, se a gente olha com os nossos olhos mundanos, né? Os nossos olhos terrenos aqui, puxa, mas que injusto. Imagina, eu comecei a trabalhar na primeira hora da manhã, estou ali trabalhando duro e tal, de repente chega o meu colega aqui, pô, trabalhou 1 hora só e nós vamos ganhar mesmo valor, né? Aos nossos olhos mundanos, aos nossos olhos terrenos, isso parece injusto. Mas existe todo uma alegoria por trás de tudo isso.
Quando nós vamos analisar um pouco mais a fundo esses textos, esse ensinamento, quem que são aqueles primeiros trabalhadores que são chamados, então, ao trabalho, né? Jesus, então, ele se refere aos profetas que vieram, né? Moisés e todos aqueles iniciadores que marcaram, né, a sua época, as etapas no progresso da humanidade. Cada um foi importantíssimo dentro da sua época para que nós tivéssemos o progresso. Tá? Na sequência das horas, tá? Então chegam os apóstolos, chegam os mártires, os pais das igrejas, tá? Os sábios, os filósofos, e aí por fim, na última hora, chega quem? Nós. Tá? Vulgos espíritas, tá? Que são aqueles trabalhadores da última hora, são os chamados na última hora. E aí alguém pode pensar o seguinte, puxa, mas é injusto, né? Para aqueles que foram então chamados vão ganhar o mesmo pagamento. De novo, a recompensa ela é para todos aqueles que se empenham no trabalho proposto, né, por Deus. Tá? Então, a recompensa ela é certa para todos. E não existe, mas eu fiz o mesmo trabalho que ele, eu vou ganhar, eu fiz achando que eu vou ganhar mais. Não, a todos compete o trabalho em direção ao que o Pai quer e nós temos uma recompensa que nos é prometida. Tá? Se nós formos parar para pensar, acho que todo mundo quer buscar a felicidade, todo mundo quer buscar algo melhor, todo mundo quer buscar a evolução, viver num lugar melhor, né? Mais repleto de justiça, né? Um lugar bom de se viver. E isso nos é prometido. Só que nós temos que pensar o seguinte, e esses chamados, eles aconteceram para todos ao mesmo tempo? Né? Será que estava todo mundo naquela mesma praça lá? E todo mundo foi chamado ao mesmo tempo para esse trabalho? Então, assim como diz na própria parábola. Então haviam vários que estavam ali que ainda não haviam sido chamados. Ninguém chegou para chamar eles. Tá? Então, esse chamado, ele acontece em diferentes momentos, certo? E aí, nós temos que pensar o seguinte, e o que as particularidades de cada chamado desse, né? Quem foi chamado lá na primeira hora, quem foi chamado na terceira, na sexta, vejam que existem para cada um desses diferentes dificuldades, né? Existem diferentes barreiras a vencer. Existem diferentes desafios dentro deste trabalho. Vocês imaginam fazer um comparativo? Nós agora, trabalhador aqui da última hora. Aí está o Alexandre agora aqui, pá, olha que fácil. Pega num microfone, está aqui, pá, tentando passar um ensinamento do Cristo e tal, pá, passando... A gente tem tecnologia, hoje chega pela internet, para quem quiser assistir e tal. Nós temos essa facilidade hoje em dia, nós temos essa liberdade de nos expressar. Imagina se eu fosse fazer isso há 1000 anos atrás. Eu fosse chegar, vestido agora de branco aqui, querer falar sobre Jesus, ensinamento do Cristo e tal. A dificuldade que teria. Né? Vocês vão ver as barreiras, os desafios que nós teríamos para encarar. Primeiro que a gente ia bater de frente com a igreja, né, que imperava naquela época e que, convenhamos que era bem cruel com aqueles que não eram do seu time ali. Então, provavelmente já seria condenado à morte de cara. Né? Então, aquele ensinamento
Se fosse há 1000 anos atrás, esse ensinamento, ele já seria, vamos dizer assim, por baixo dos panos, para poucas pessoas, escondido. Então, chegaria a poucas pessoas. Né? Teria que fazer escondido, teria que ser algo... Né? E a gente não vai muito longe. Se a gente for pensar a questão do espiritismo, por exemplo. O Adão não está aqui hoje agora para nos dizer que é uma pessoa mais antiga. Mas as dificuldades, os desafios que eles tiveram no início, quando entraram no espiritismo, quanto já foi mais difícil de se trabalhar o espiritismo, por exemplo, né? Trazer as lições do Cristo através do espiritismo. Então, da mesma maneira que nós vamos pegar ali os apóstolos, nós vamos pegar os profetas, cada um teve muita dificuldade, diferentes trabalhos, diferentes desafios, né? Mas o mais importante, que a recompensa é para todos. E aí digo, é muito bom que nós recebemos esse chamado. Pô, mas como assim? Eu recebi esse chamado, mas... Aí vocês podem fazer a pergunta, mas como é que vai vir esse chamado? Vai chegar num WhatsApp ali? Ou vai chegar um anjo agora aqui? Desce aqui, você foi convocado agora foi chamado e tal, para o trabalho da vinha. O simples fato de nós estarmos aqui, neste planeta, encarnados, vamos dizer assim, neste momento, o fato de nós acordarmos todos os dias, nós termos a oportunidade de ter essas oportunidades que nós temos ao longo do dia, já é um chamado. Não precisa vir um WhatsApp celestial, não precisa descer um anjo exclusivo aqui para cada um para vir chamar. O chamado ele acontece para cada um de nós várias vezes ao dia. Tem uma frase que diz tudo. Deus abençoa a solidariedade. Então, no momento em que nós aqui, agora, espíritas, cristãos, em que nós pegamos e paramos de olhar tanto para o eu, que eu paro de olhar somente para o meu umbigo, me importar com o meu ego, né? Me importar, né, com todas as questões minhas, e eu começo a olhar o meu próximo, as necessidades, que eu começo a me colocar no lugar do próximo, que eu começo a pensar no bem em prol do próximo, eu estou exercendo automaticamente um exercício de caridade. Eu estou parando de olhar para o eu começo a também trabalhar a humildade. E, consequentemente, nós vamos estar na questão da solidariedade. Então, isso é um exercício diário. Sempre digo, ao nosso redor, agora, a todo momento, está cheio de oportunidades e cheio de chamado para que a gente possa trabalhar. Mas o que é esse trabalhar? Eu já trabalho o dia inteiro na empresa, no comércio. Não, esse trabalhar é o trabalhar em nós. É nós melhorarmos a nossa questão de humildade. É nós trabalharmos a caridade, é nós trabalharmos em bem do próximo. Não era os maiores ensinamentos do Cristo? Amar ao próximo? Então, como é interessante a gente se colocar no lugar do próximo, como é interessante nós trabalhar o total humanidade. E nós temos essa rica oportunidade. E nós temos que aproveitar. Aí alguém vai, poxa, mas... Então nós somos trabalhadores da última hora, então o dia está acabando, então o mundo vai acabar. Não, o planeta Terra não vai acabar tão cedo. O tempo, desculpa, está se esgotando porque nós estamos em uma transição planetária. Nós estamos passando de um mundo de provas e expiações
e vamos entender isso, essas provas, por que que nós passamos por tanto sofrimento, por que que a gente passa por tanta coisa difícil, às vezes, no nosso dia a dia, né? Por que que a gente só ganha migalhinhas de felicidade e nós não temos uma felicidade plena? Porque nós ainda estamos com a nossa mentalidade neste mundo de provas e expiações. Como brinquei antes, eu ainda estou olhando muito para o eu, né? Eu estou só olhando, né, no meu orgulho, né? Alimento o egoísmo, né? Estou só pensando em mim e no meu benefício. Então, no momento que nós virarmos esta chave, que nós começarmos a olhar para o próximo, que nós começarmos a ter esta visão e colocar isso em prática, virou a chave. Aí que a gente está com a nossa veste mais adequada, e aí a gente, quando percebe, já está trabalhando na vinha. Certo? Gente, fica o convite, façam sua leitura, sempre tem um aprendizado a mais que cada um vai poder tirar fazendo essa leitura. Fiquem todos com Deus, que assim seja.